Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, disse Jesus. Lição 1. As sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Texto áureo, assim está escrito. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Esse texto vai fazer parte da leitura recomendada, então a gente comenta daqui a pouco. Verdade prática. De forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataques à igreja. É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. Eu sou o pastor Israel Silva, sou pastor, sou teólogo, sou economista e, sobretudo, sou servo do Deus Altíssimo. Vou repetir porque isso é muito importante. Eu peço a você que acompanha esse vídeo, especialmente você que já assiste há mais tempo, que curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Você que já fez isso, se é a sua intenção permanecer inscrito, verifique se sua inscrição está ativa. Precisa estar na cor cinza e grafado inscrito. Isso é muito importante. Ajuda o vídeo em sua distribuição e ajuda-nos a alcançar mais irmãos. Eu creio que, em vista do que costuma se pedir, eu não estou pedindo muito, né? E não é para mim. Certamente é para a glória de Deus. Posso contar com você? Glória a Jesus. A leitura bíblica em classe será em 1 de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 5, que passo a ler e comentar agora. 1 a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Espírito aqui precisa ser grafado como está, né? Com letra maiúscula, com I maiúsculo, porque se refere ao Espírito Santo. E apostatarão alguns da fé tem uma lição bastante visualizada que fala sobre apostasia. E aqui, para a gente ter uma ideia melhor, a ideia de apostasia, pelo menos no campo teológico, seria a despregação do Evangelho. O que é isso? Pessoa que já conhece o Evangelho, que já deu demonstração de conhecer o Evangelho, ou seja, já pregou, já ensinou, nível médio, nível avançado, e essa pessoa começa a contradizer. Então, pega as verdades bíblicas e começa a contradizer aquilo ali. Isso é a figura do apóstata. Apostatar da fé, que está sendo dito aqui nesse versículo, é isso aqui. E a gente vê acontecer. Versículo 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Cauterizada a consciência porque ele não se toca, mas volta mais à realidade da sã doutrina. Então começa a desfazer, e é disso que esse versículo 2 está falando. Versículo 3, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Proibir o casamento é o celibato, né, que a gente conhece aí em outros segmentos religiosos. Ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis,
e para os que conhecem a verdade. Ora, quando proibiu o casamento, por consequência, a pessoa vai ficar sem os manjares que Deus criou. Que manjares que Deus criou é esse? A minha hermenêutica que eu vejo nesse versículo, a melhor que pode ser feita, é que aqui o apóstolo fala do encontro conjugal, manjares que Deus criou para os fiéis. Então, quando proibiu o casamento, ele vai ordenar também que não haja esses manjares. Proibir o casamento é uma contra-recomendação. E aí, se agora ele fosse dizer que poderia ter relacionamento sexual com qualquer pessoa com quem não é casado, aí agora ordenaria um pecado. Um pecado que tira o ser humano do reino dos céus. Versículo 4. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Toda criatura de Deus é boa na essência, né? Quando a criança nasce, a criança com aquela pureza, aquela inocência, ela é boa. E à medida que cresce, a própria Bíblia fala em outro contexto. Então, o que esse texto quer dizer é esse. É boa, tem potencial para ser boa. Toda criatura, todo ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus. Então, nesse aspecto, olhando por esse prisma, toda criatura é boa, mas o ser humano ele vai se contaminando com a sociedade, com o meio e com uma série de circunstâncias e acaba se distanciando de Deus, a não ser os casos de pessoas que têm a felicidade de ser criada no Evangelho, desde criancinha, com os pais, ele levando para a igreja. Aí é uma situação diferente, mas isso aí é a minoria dos casos, né? Bom seria se fosse muito mais. Eu dou aqui os parabéns, né, aos pais que conseguem fazer isso e aos irmãos que me ouvem, né? Eu lembro de uma irmã, eu creio que ela vai estar aqui assistindo. Se ela postar alguma coisa no comentário aí eu posso citá-la. E ela dizia, já aposentada a essa altura, nós nos tornamos conhecidos no serviço público, e ela dizia que sempre que se entende por gente, os pais levavam ela para a igreja e assim ela cresceu e permaneceu até adulta. Para abordar essa lição, eu sugiro a gente meditar também, acrescentar mais um versículo. Não é acrescentar conteúdo à Bíblia, é diferente disso. Na leitura recomendada, acrescentar mais um versículo. A gente poderia, na leitura recomendada, recomendar até a Bíblia toda, né? Então, no caso aqui, mais um versículo também para a gente não fugir tanto à homilética. Mateus capítulo 16, versículo 18, que é o texto que a gente usou de abertura. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tem no original grego um trocadilho aqui entre Pedro, né, e o que seria a pedra de que Jesus está falando, mas o importante é saber, ter em mente que quando Jesus disse sobre esta pedra edificarei, Jesus está colocando ele mesmo, Jesus, como a pedra de esquina, a pedra edificada. Então, a igreja foi edificada tendo como base o Senhor Jesus. O título dessa lição fala: As sutilezas de Satanás contra a igreja de Cristo. Eu vejo que se trata de uma guerra do inimigo contra a igreja do Senhor, e importa a gente retomar, né? A igreja são as pessoas. É comum tomarem uma coisa pela outra, mas a construção onde o povo se reúne, o correto é chamar de templo. A igreja são as pessoas. Quando Jesus disse, edificarei a minha igreja, ele estava falando da reunião de pessoas que haveriam de vir para o Evangelho. Nesse sentido, na guerra, existem
ataques sutis e existe também os ataques que não tem nada de sutis. Numa guerra convencional, como a gente está, de alguma forma, tendo notícia da Rússia com a Ucrânia, a gente vê bombardeios pesados, aí a gente vê algo um pouco mais refinado, ataque por drone, mísseis, mas fundamentalmente são armas de destruição para destruir as pessoas que compõem o exército inimigo, o adversário, o exército contrário, pronto, acho que é o melhor, porque um lança sobre o outro. Ao mesmo tempo, também tem aí a chamada inteligência contra a inteligência da guerra, os segredos que um lado procura manter do outro, e por aí vai. Então, nessa parte de inteligência contra inteligência, a gente poderia associar as sutilezas, mas demais não, demais as coisas estão muito claras. O inimigo tem usado pessoas a serviço dele para fazer coisas tremendas. E eu fico preocupado até com o nosso caso Brasil. Nós estamos sendo abençoados, tem um povo que ora, tem um povo que teme ao Senhor, fomos abençoados com o presidente da República que também teme ao Senhor, mas a gente precisa fazer mais para a obra de Deus, a gente precisa fazer mais para o engrandecimento do nome do Senhor, porque nesse tipo de coisa a gente não consegue ficar parado. Ou a gente continua subindo ou a gente começa a descer. E a vida espiritual é a mesma coisa. Ninguém para num nível espiritual. Ou ele continua subindo ou começa a descer. E o resultado disso, por pessoas, em maior ou menor número, faz o quê? O resultado da igreja que está no Brasil. E aí a gente ainda vai voltar nesse tema aí, porque eu vou trazer para essa lição um paralelo do que está acontecendo no mundo em relação ao Evangelho. A princípio eu ia fazer o top 10 países onde cristãos são mais perseguidos por causa da fé em Jesus, segundo a agência missionária Portas Abertas. Mas como ia ficar muito longo e eu queria mostrar algumas outras coisas, então, na verdade, a gente vai pular algumas colocações, mas pelo menos você vai ter notícia. Bom, então o que eu passo a demonstrar aqui, vou deixar também no quadro aqui para você poder acompanhar, está no site da agência missionária Portas Abertas. Ela listou os 50 países onde os cristãos são mais perseguidos. Ela faz esse ranking de ano a ano. E essa versão já é do ano de 2022. E alguns países aqui então me chamaram a atenção dentro da prioridade que a gente precisa fazer. No lugar de número 43 está o México. Como é a perseguição aos cristãos no México? No México, há grupos criminosos que lutam pelo controle territorial. Os cristãos locais são contra as ações criminosas e violentas deles e, por isso, correm um risco constante de serem eliminados e assassinados. Em comunidades indígenas rurais, qualquer pessoa que abandone as crenças religiosas tradicionais, ou seja, crenças religiosas indígenas, né? Por isso que chamam de tradicionais, pode enfrentar rejeição e punição em forma de multa, prisão e deslocamento forçado, ou seja, ter que deixar a cidade. Já em cidades maiores, os cristãos que se apegam às visões bíblicas tradicionais sobre questões como aborto, casamento entre pessoas do mesmo sexo, direitos dos pais e liberdade religiosa são menos tolerados. As leis de não discriminação significam que quaisquer ligação entre a fé cristã e a política são submetidas a uma investigação jurídica muito rigorosa. E aqui, abre aspas, é difícil ver a situação dos cristãos
Deslocados das comunidades, eles saem sem nada além do que estão vestindo, sem dinheiro ou ninguém para lutar por eles. Ver de perto a dor, a angústia e a privação me dão vontade de defendê-los. Fecha aspas, palavra de Maria Hernández, advogada de um líder cristão perseguido. Então você já está entendendo que citar alguns entre os 50, imagine, eu não vou citar todos, mas só os que estão ranqueados aqui. 37. Então, como é a perseguição aos cristãos em Cuba? Desde 1959, Cuba é governada pelo Partido Comunista, que busca controlar a igreja de acordo com a ideologia comunista. O governo reage duramente contra vozes opositoras e manifestantes. Então, quando líderes de igrejas ou ativistas cristãos criticam o regime, enfrentam prisão, fechamento de igrejas ou negócios e assédio do governo e de seus simpatizantes. Aqui é importante já dizer, né? Saiu aqui mesmo sendo portas abertas, o pessoal avançado nível de teologia, mas ele falou aqui, né, de fechamento de igrejas. Na verdade, o governo não fecha a igreja, ele fecha templo, porque igrejas são pessoas, e o que faz a pessoa pertencer a uma igreja é coração. Aí não dá para o governo fechar. Ele pode matar o crente, mas não pode fechar a igreja que está dentro do crente se o crente não concordar que assim seja feito. E você vai entender melhor isso aí. O governo controla todas as mídias e restringe o acesso ao mundo exterior. Então, é muito difícil para os cristãos se comunicarem no país. Estamos falando de Cuba, né? Então, abre aspas agora. Nós nos encontramos na garagem da minha casa e em casas em bairros diferentes, porque até hoje não temos um prédio e nem mesmo a possibilidade de registrar legalmente nossa igreja. Fecha aspas. Pastor Luiz é um pseudônimo, ou seja, é um nome hipotético, tá? A pessoa existe, mas o nome é hipotético. Ele é um cristão perseguido em Cuba. Aí vamos agora para o lugar de número 30. Me chamou a atenção que houvesse um outro país na América Latina onde o nível de perseguição fosse maior do que o de Cuba. Para mim, o de Cuba fosse o maior, mas não é o que acontece. Número 30, Colômbia. Como é a perseguição aos cristãos na Colômbia? Embora a Colômbia tenha um alto percentual de cristãos, eles ainda enfrentam perseguição de gangues criminosas e grupos indígenas. Um parêntese aqui, tudo indica que essa matéria aqui foi feita ainda antes da eleição que teve recentemente da Colômbia. Estamos em 2022, mesmo assim. Grupos de guerrilha ameaçam, assediam, extorquem e até mesmo matam líderes de igrejas que se tornam alvo por denunciarem a corrupção, defenderem direitos humanos e se oporem aos cartéis. Os filhos também podem se tornar alvo para desencorajar os líderes de igrejas a falar contra a corrupção e o crime organizado. Essas formas de perseguição são mais comuns, principalmente nas áreas rurais e remotas da Colômbia. A crise humanitária na região da costa do Pacífico continua piorando. A luta pelo controle de cultivos ilegais, tráfico de drogas e mineração ilegal intensificaram o conflito. Muitos cristãos são afetados e estão entre milhares de famílias deslocadas. Em comunidades indígenas, a perseguição tende a focar em cristãos que se converteram das crenças da tribo, ou seja, eram de etnia indígena e que se converteram ao cristianismo. É isso que ele está falando aqui. Entre as formas de perseguição, eles enfrentam prisão, assédio, abuso físico, proibição de direitos básicos e uso de território ancestral, ou podem ser enviados para fazer trabalho forçado em um território diferente.
Muitas vezes, eles são alvo para se tornarem um exemplo, então o resto da comunidade fica com medo de se converter. Ainda sobre a perseguição na Colômbia, outro tipo de perseguição é a intolerância secular. Cada vez mais, cristãos enfrentam hostilidade, abuso verbal e discriminação por sua postura em questões como aborto, sexualidade e orientação de gênero. Como resultado, a participação de cristãos na esfera política diminui. Abre aspas agora. Esses pastores sabem o que significa ser um órfão, um viúvo, uma viúva. Eles conhecem as crises de fé profundas que uma família passa quando sofre as consequências por permanecer firme. Fecha aspas. Palavra da Jenny Rodrigues, parceira local da Portas Abertas na Colômbia. Bom, eu peguei os dois que aparecem na América Latina nessa situação dos 50, os dois não, três, né? México, Cuba e Colômbia. E agora nós vamos acelerar em direção às maiores perseguições para a gente não deixar o vídeo tão longo. Em 10º lugar, Índia. Como é a perseguição aos cristãos na Índia? A perseguição aos cristãos na Índia se intensifica, visto que extremistas hindus visam limpar o país da presença e influência deles. A força motora por trás disso é a Hindutva, uma ideologia que não considera os cristãos indianos e outras religiões minoritárias como verdadeiros indianos. Como os cristãos geralmente têm alianças fora da Índia, a Hindutva alega que o país deve ser purificado da presença deles. Da presença de quem? Dos cristãos. Isso tem levado cristãos e outras minorias religiosas a serem alvo sistêmico, muitas vezes de forma violenta e cuidadosamente orquestrada, incluindo o uso de mídias sociais para disseminar notícias falsas e espalhar ódio. A pandemia da Covid-19 ofereceu uma nova arma aos perseguidores. Em algumas áreas, cristãos têm sido deliberadamente negligenciados nos locais de distribuição de ajuda do governo e são acusados de espalhar o vírus. Agora abre aspas, se preciso, eu morrerei por Jesus, mas nunca o deixarei. Sumi ou Sami é um pseudônimo. Se trata de cristã perseguida na Índia, cujo marido foi assassinado por causa da fé. Para encurtar, nós vamos agora para 9º lugar, Irã, 8º lugar, Paquistão, 7º lugar, Nigéria, 6º lugar, Eritreia. Eu confesso que eu não sabia que existia esse país, mas está aqui na pesquisa. 5º lugar, Iêmen. Como é a perseguição aos cristãos no Iêmen? A maioria dos cristãos iemenitas são convertidos do islamismo e devem viver a fé em segredo, pois a conversão é proibida tanto pelo Islã como pela lei. Os cristãos são pressionados tanto pelo governo quanto pelas comunidades a negar a Jesus. Eles podem ser presos, interrogados e ameaçados de morte por familiares e extremistas islâmicos. A cultura iemenita é tribal e, muitas vezes, a punição tribal por deixar o Islã pode ser a morte ou o ostracismo. O ostracismo é abandonar a pessoa ao relento, ninguém falar com ela, ninguém falar dela, deixar a pessoa no esquecimento. É o ostracismo. O ostracismo é derivado de ostra, mas quando usado na redação tem esse sentido.
Tanto homens quanto mulheres ex-muçulmanos casados com muçulmanos podem ser obrigados a se divorciar e perder a custódia dos filhos, entendeu? Tanto homem quanto mulher ex-muçulmanos, se converte ao cristianismo, podem ser obrigados a se divorciar e perder a custódia dos filhos. Os cristãos iemenitas são excluídos em ações de socorro imediato distribuídas por líderes muçulmanos e mesquitas locais. Esses grupos foram acusados de discriminar qualquer pessoa que não seja considerada um muçulmano devoto. Abre aspas, eu não podia ler a Bíblia em casa, isso não seria seguro. Tive que esconder o livro e lê-lo fora de casa. Quando cheguei à fé, pensei que era o único cristão no Iêmen. Por muito tempo, não conheci nenhum outro. Agora eu conheço muitos, e há muitos mais como nós. Fecha aspas. Muhammad também é um pseudônimo e é um cristão do Iêmen. De novo, pseudônimo significa dizer que a pessoa existe, porém está usando um nome aqui fictício para sua proteção, então está guardando a sua identidade. Quarto lugar, Líbia. Como é a perseguição aos cristãos na Líbia? É quarto lugar, Líbia. Ou seja, é o quarto país onde os cristãos mais são perseguidos no mundo. Quando uma pessoa na Líbia deixa o islamismo para seguir a Cristo, enfrenta uma imensa pressão por parte da família para renunciar à fé. Seus vizinhos e todo o resto da comunidade a isolam e ela pode ser deixada sozinha, sem casa e sem emprego. Se um cristão líbio compartilha sua fé com mais alguém, provavelmente será denunciado, preso e enfrentará punições violentas. O país não tem um governo central, então as leis não são aplicadas de forma uniforme, deixando cristãos em perigo evidente e risco de perseguição pública. Sequestros e execuções são sempre uma possibilidade para cristãos. Para estar seguro, um cristão na Líbia deve ser um cristão secreto. Abre aspas. A partida dele é muito dolorosa para todos nós, mas a única coisa que nos conforta é que ele não renunciou à fé e a manteve até o último suspiro. Ele foi martirizado em nome de Jesus Cristo. Nós todos estamos orgulhosos dele e muito felizes. Ele foi para um lugar melhor no céu desfrutar da presença do Senhor Jesus Cristo. Fecha aspas. Tio de Romani, que foi morto na Líbia por amor a Jesus. Terceiro lugar, mais perseguido, Somália. Como é a perseguição aos cristãos na Somália? Por mais de 25 anos, a Somália tem sido um refúgio seguro para os radicais islâmicos que visam eliminar os cristãos. Boa parte do território somali é controlado por grupos como o Al-Shabaab e eles veem os cristãos ex-muçulmanos como traidores. Logo, esses cristãos tornam-se alvos constantes de ataques violentos. Além disso, eles enfrentam a hostilidade dos familiares e das comunidades. Apenas a suspeita de conversão ao cristianismo pode resultar em assédio, ameaças e morte. Apesar da pandemia de Covid-19, os extremistas não deixaram de atacar os seguidores de Jesus e a vida na Somália continua insegura. Abre aspas, Jesus me mudou. Percebi que eu não o escolhi, mas ele me escolheu. Eu não saí procurando por ele, mas ele me encontrou. Antes eu não tinha felicidade,
mas agora tenho alegria. Nala, pseudônimo de uma cristã somali. Em segundo lugar, Coreia do Norte. Como é a perseguição aos cristãos na Coreia do Norte? Por 20 anos, de 2002 a 2021, a Coreia do Norte foi o país mais perigoso para os cristãos na lista mundial da perseguição. A situação não melhorou no país, onde qualquer cristão corre o risco imediato de prisão, tortura e morte. Estima-se que 50 a 70 mil cristãos estão nas prisões e em campos de trabalho forçado. Familiares dos seguidores de Jesus costumam ter o mesmo destino dos capturados, porque são considerados um perigo para o país governado pela família Kim. Todas as igrejas são pequenas e secretas. Quando os cristãos têm filhos, precisam viver a fé em segredo para que a criança não conte a outras pessoas. Não é possível confiar em vizinhos e familiares, pois qualquer pessoa pode denunciar a fé em Jesus para as autoridades. A vida dos cristãos na Coreia do Norte é uma pressão constante que pode resultar em violência e morte. Abre aspas. Do ponto de vista de outras pessoas, a nossa vida de sofrimento deve parecer amaldiçoada. No entanto, é uma bênção que nos aproxima do Pai. Ele conhece o nosso sofrimento e ouve nossas orações. Agradecemos a Ele que fez grandes coisas em nossa vida. Fecha aspas. Bai, pseudônimo, é uma cristã norte-coreana. E em primeiro lugar desse triste ranking está o Afeganistão. Como é a perseguição aos cristãos no Afeganistão? É impossível viver abertamente como cristão no Afeganistão. Deixar o islamismo é considerado vergonhoso, e os cristãos ex-muçulmanos enfrentam terríveis consequências se a nova fé for descoberta. Eles têm que fugir do país ou serão mortos. Essa era a verdade antes da tomada do Talibã e a situação se tornou ainda mais perigosa para os cristãos este ano, de 2022. O Talibã deixou claro que as leis e os hábitos islâmicos ultraconservadores estão implementados e serão mantidos. Cristãos ex-muçulmanos não têm nenhuma opção a não ser obedecê-los. Se a nova fé de um cristão é descoberta, ou seja, cristão novo convertido, sua família, clã ou tribo tem que salvar sua honra renegando o cristão ou até mesmo o matando. Isso é amplamente considerado justo. Uma alternativa é internar à força em um hospital psiquiátrico um cristão que se converteu do islamismo, já que deixar o islamismo é considerado um sinal de insanidade. Abre aspas. Nós nunca permitiremos que a esperança seja silenciada. Por favor, continuem conosco. Fecha aspas. Sharifullah é um pseudônimo. É um cristão secreto no Afeganistão que dedicou a vida ao cuidado do povo de Deus. Principalmente nós que já somos da fé, que já conhecemos o Evangelho, que redobremos a nossa atuação cristã. E aí eu falo principalmente no Brasil. Atuação cristã. Na lição passada, eu chamei a atenção sobre a possibilidade de apenas, vou ter que usar o apenas, a oração não ser suficiente.
eu chamei a atenção que Jesus nos ensinou: vigiai e orai. Eu dei como exemplo, citei o caso de Davi, que orou pelo seu filho, o primeiro que ele teve com Betseba, e a criança estava enferma, muito enferma. Ele orou, jejuou durante 6, 7 dias. Mesmo assim, Deus levou a criança. Ora, Davi tem na Bíblia orações lindíssimas. Tem até um hino bem conhecido, tem o título Oração de Davi. Senhor, escuta minha oração. Pois é, mas Davi fez aquela oração e Deus não atendeu. Antes de dar mais pormenores disso aí, o que representava uma oração do rei Davi? Davi dizia para Deus: olha, o inimigo está lá fora. Eu vou contra ele ou o Senhor ordena que eu não vá? Aí o Senhor dizia: vá, que eu vou entregá-lo em suas mãos. E Davi saía com o seu exército. Na maioria dos casos, ia enfrentar exércitos mais numerosos que o dele e, de fato, Deus dava vitórias. Eu estava examinando 2 Samuel, depois você dá uma olhadinha lá, capítulo 23, a parte que fala dos valentes de Davi. O primeiro valente é o próprio Davi, né? Não está ali no capítulo, mas Davi praticamente entra para a história bíblica naquele combate que ele tem, naquele duelo que ele faz contra o gigante Golias. Ele não era nem do exército ainda. Depois ele vai entrar para o exército, vai ser perseguido por Saul, aí depois Saul morre e por fim ele vai virar rei. Mas o ponto é que um desses valentes, eu vou citar 3, são cerca de 30, eu vou citar 3 só. Um desses homens diz que ele matou um leão, matou 2 leões quando ele estava lutando. E uma outra vez, ou um desses leões, ele matou em dias de neve. Está escrito isso. Irmãos, eu trabalhei na neve. Em época de navio, fazia às vezes viagem de atracação, desatracação, concluir carregamento, descarregamento na neve. A neve é ruim demais para se trabalhar, é desconfortável, torna-se um obstáculo enorme. Agora, só claro que um leão, ele na natureza dele, ele não tem esse incômodo por temperatura que nós humanos temos. Mas mesmo assim, um dos valentes venceu o leão em dias de neve, está registrado assim na Bíblia. Tem um que saiu com uma espada para enfrentar um inimigo. Era um homem forte, daquele lá dos filisteus. Ele estava com um cajado e o outro lá com uma lança, o inimigo filisteu. E mesmo assim ele venceu. Isso tudo é parte do exército de Davi, os valentes de Davi. Eu falei de que 3, mas vou falar de 4 então. Teve um que lutou contra 300 pessoas e Deus deu vitória. A Bíblia diz que depois a espada ficou grudada na mão dele. Eu suponho que seja linguagem figurada, mas o ponto, claro que foi uma vitória sobrenatural, mas Deus deu essa vitória por meio de um componente do exército de Davi. E tem um outro que vai mais longe. Só um homem derrotou 800 pessoas. Isso está escrito na Bíblia. Isso era Davi quando orava: Senhor, nós vamos contra ele ou não? E o Senhor dizia: vai. Sabe o que eu estou querendo resgatar com isso? É que na luta Deus vai conosco, mas a gente não pode ficar em casa. Davi, a certa altura, ele passava a ficar em casa. Foi um dos problemas que ele teve, até com essa criança, até por consequência ou com antecedência dessa criança, porque ele orou e a oração não funcionou. Mas, na maioria das vezes, ele também saía para a guerra. E a guerra era sempre muito dura, mas Deus dava vitórias de forma sobrenatural. A igreja do Senhor recebe vitória principalmente sobrenatural, claro. Porque as vitórias sobrenaturais são no reino espiritual. E essa só o Senhor pode dar. Eu estou falando da igreja do Brasil. Ela não pode simplesmente dizer: irmãos, vamos orar, e o seu voto e o talento do seu voto que Deus te deu. Deus te colocou num país onde você tem direito a voto. Eu apresentei alguns países aqui de perseguição onde as pessoas não votam. Aqui no Brasil você vota.
Você foi colocado aqui. A eleição para presidente no Brasil vai impactar toda a América Latina e parte do mundo. Assim como a eleição dos Estados Unidos decidiu entre vida e morte de pessoas na Ucrânia, na Rússia e lá no Afeganistão, lá no Paquistão. A responsabilidade é muito grande. E mesmo assim, não é difícil a gente encontrar líderes dizendo-se irmãos, dizendo-se evangélico, dizendo-se pastor, dizendo-se bispo, acasalado, flertando, se encontrando com líderes comunistas, com liderança comunista, franqueando o púlpito onde se deveria pregar a palavra de Deus, a lideranças comunistas. Deus vai julgar, eu tenho certeza disso. Mas para quem é membro, é muito pouco dizer: ah, isso não é comigo, ele lá se entenda. Ora bolas, se fosse assim, então a gente poderia ter como pastor qualquer pessoa, não precisava nem ser crente. Deus vai julgar uma coisa e outra, mas é bom a gente dizer nessa palavra. Essa palavra é para pessoas crescidas, é para os fortes. É bom a gente dizer. Deus vai julgar também a omissão. Não pode o crente se omitir num momento como esse. Deus dava vitórias ao rei Davi, mas dava porque ele ia para a luta, o exército ia para a luta. Aí Deus operava no sobrenatural, de braços cruzados, dentro de casa. Não é assim que Deus trabalha, não. Isso precisa ser resgatado. Já concluindo, né? Eu já comecei a concluir, mas eu defendo que os ataques de Satanás contra a igreja do Senhor, eles ora são sutis, mas ora são bastante visíveis. O exemplo de perseguição que a gente viu aqui não tem nada de sutil. Como a gente diria, até na ironia, seria sutil como uma dinamite, sutil como um míssil e por aí afora. Então, uma coisa assim muito clara, nós estamos num tempo, a internet acaba auxiliando também nisso, mas as coisas estão descortinadas, tudo vem à tona. Não dá para dizer que eu não sabia, não me contaram, eu não soube. Estamos numa luta muito séria, nós como povo de Deus. Amados, o Brasil está numa posição privilegiada, mas temos que ter em mente, está escrito, falo principalmente para os irmãos, a quem muito é dado, muito será cobrado. Precisamos ter isso em mente. A igreja não pode simplesmente se omitir. Eu não me envolvo em política. Tá. As pessoas que estão listadas nessa situação aqui, no caso da América Latina, que a gente falou de Colômbia, e antes da eleição, que já tomou posse lá um presidente que é mais à esquerda ainda. Não estou aqui para profetizar o caos, mas a análise mais realista é que a situação dos cristãos na Colômbia, politicamente, tem tudo para piorar. Oremos por eles lá, se estiverem me ouvindo, alguns precisam também orar, mas tem tudo para piorar. A situação de Cuba, como a gente viu aqui desde os anos 50, nessa situação, eles diriam, quem dera se a gente tivesse condição de votar, tivesse condição de orientar os irmãos a como votar, orientar a membresia de como votar. Quem dera que a gente pudesse fazer isso, para não chegar no estágio em que a gente ficou. Pois é, nós temos tudo aqui, tudo favorável. Eu vou até lembrar esse ponto aqui dessas perseguições desses países que falam aqui, de deixar o cristão que se converteu, deixar no ostracismo, deixar abandonado, expulsado do lugar. Eu ouvi uma vez de um pastor cubano, não tem muito tempo, ele não falou para mim, falou para um grupo seleto, mas era um grupo ali de uns 30, 40 obreiros, e ele dizia, lá em Cuba, se uma pessoa se manifestar como cristão, ele não pode exercer nenhum cargo do governo. E ele dizia, não pode ser sequer soldado da polícia. Ele falava isso porque via nossas igrejas aqui no Brasil com oficiais das Forças Armadas, oficiais das polícias militares, servidores públicos, civis, trabalhando no governo,
são crentes, e ele falou isso. Isso tudo, irmãos, Deus nos entregou. A quem é dado, muito é cobrado. É muito bom usufruir, aproveitar aquilo que Deus nos deu, mas temos que ter preocupação com a coisa séria. A luta está travada. Tem algo a fazer? Tem sim. Tem que votar bem votado, tem que procurar ajudar as pessoas a se decidirem pelas coisas boas. E se você vê algum incauto aí que diz que não quer saber, não sabe de nada, passa esse vídeo para ele, que você já vai estar fazendo uma grande obra. Assim você também estará ajudando a obra do Senhor. Amém? Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, veja se sua inscrição está ativada e Deus abençoe você e sua casa. Em nome de Jesus. Amém.